Esse programa é livre para todas as idades. Programa Psicologia, com o Dr. José Magno Brasil. Olá, amigos e amigas que me acompanham na Rede Gama São Paulo, mais um programa de Psicologia com o Dr. José Magno Brasil. Mais uma vez uma satisfação, um privilégio estar com vocês, um prazer, levando esse programa que vai de norte a sul, esse programa consolidado, esse programa de família, esse programa que tem tido uma repercussão, um retorno excelente da parte de vocês. Muito obrigado por vocês acompanharem os nossos programas. Psicologia com o Dr. José Magno Brasil tem tido uma audiência enorme, e é essa que é a grande proposta, que é a grande missão, que é a grande finalidade do programa, que é levar para vocês sempre uma contribuição social, falando de temas importantes, falando da psicologia a todos os níveis, psicologia enquanto ciência e profissão, ocupando esse espaço dessa profissão que tem nos ajudado nesse momento tão difícil, tem nos ajudado sempre, né? A saúde mental é fundamental para nós, para qualquer ser humano. Mas nesses momentos nesses momentos difíceis, nesse momento difícil de pandemia, de dor, de tristeza, que os transtornos mentais têm aumentado demais, que as psicopatologias têm aumentado demais, a psicologia tem assumido seu compromisso enquanto ciência e profissão. Agradeço muito o espaço que é dado à psicologia e a vocês que têm acompanhado o nosso programa de norte a sul do Brasil, vocês que têm estado conosco, vocês que têm nos dado uma resposta, uma audiência excelente, um programa de família que vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul, sempre fazendo e cumprindo com o nosso grau de responsabilidade. Quero também aproveitar e agradecer, agradecendo a Rede Gama São Paulo, em nome do meu amigo, diretor Santos Silva, pela oportunidade, pela credibilidade, pela confiança, por me proporcionar o espaço de levar até vocês esse programa, o meu trabalho. E fiquei muito contente com os últimos trabalhos sobre o autismo, sobre a questão da esquizofrenia, de todos os programas, a produção, a equipe da Rede Gama São Paulo, que é dirigida pelo Santos Silva, muito competente. Muito obrigado por esse programa, Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, ter essa audiência, sucesso e, acima de tudo, levar contribuição social para amenizar, para mostrar que há tratamento para algumas situações e para nos fortalecer enquanto sociedade, enquanto população, tá certo? Muito obrigado mesmo, agradeço a vocês e é para vocês. Hoje o nosso programa é um tema muito interessante e um tema extremamente pontual para o momento. Nós vamos falar de transtornos alimentares. Realmente é um transtorno muito complexo que tem se avolumado muito com a pandemia, nesse momento de dor, de tristeza, de sofrimento, de muitas perdas. Esses transtornos vêm infelizmente levando pessoas até a óbito. E é um problema psicológico muito sério, psicológico, físico e social, claro, né? Muito sério, e que nós precisamos discutir enquanto sociedade. Papai e mamãe, preste atenção nesse programa, somente eu vou estar falando, porque essa questão dos transtornos alimentares começa desde a questão da amamentação, desde a questão da primeira infância, dos hábitos alimentares. Então vai ser um programa muito interessante, vai ser um programa importante para que nós possamos estar falando sobre isso. Infelizmente, quando os transtornos se tornam patológicos, aí fica muito mais complicado. Mas a psicologia sempre tem um tratamento, na sua clínica ampla, diversa, sempre tem um tratamento para poder ajudar essas pessoas a saírem desses momentos tão difíceis.
tá bom? Então hoje o nosso programa é sobre transtornos alimentares. Transtornos alimentares, papai, mamãe, família, escutem esse programa, que é um programa muito interessante, extremamente pontual, extremamente pertinente para o momento que nós estamos vivendo. E falar em momento que nós estamos vivendo, quero que, pessoal, a pandemia não acabou, vamos continuar fazendo os protocolos de saúde, evitando aglomerações, tomando a primeira, segunda dose das vacinas. Não adianta tomar só a primeira dose, a primeira e a segunda dose. Então, evitar aglomerações, fazer os protocolos de saúde e se vacinar, primeira e segunda dose. Esse é o remédio. Cientificamente não tem remédio, mas esse é o remédio. E depende de nós. Se depende de nós, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais leve para que nós possamos superar. Nós ficamos com mais disposição para poder superar essa situação. Depende de nós, também de nós fazermos o nosso dever de casa e assumir o nosso grau de responsabilidade. Fundamental. Se ame, se cuide e, consequentemente, você vai estar amando e cuidando das pessoas que você ama, na família, na sociedade, em geral, na sua comunidade, tá bom? Tá certo? Então, hoje o nosso programa é sobre transtornos alimentares. E a psicologia, enquanto ciência e profissão, tem uma preocupação enorme com isso. Transtornos alimentares é um desvio, né, de comportamento direcionado a nível de alimentação, para mais, para menos, de diversas formas, né? Então, a psicologia, ela tem o cuidado, né, de falar desse transtorno que tem, infelizmente, ceifado vidas. É um transtorno perigoso, porque é um transtorno que tem toda uma amplitude psicológica, física, social, e é muito complexo o que acontece em profissões, no dia a dia agitado. Então, os transtornos alimentares, nessa vida agitada que nós vivemos, tem sido muito complicado. Em algumas profissões que infelizmente buscam a perfeição, acham que é perfeição, né, na questão corporal, da autoimagem, e a psicologia, na sua teoria, na sua prática, tem um compromisso de olhar para isso, como é um desvio comportamental relacionado à alimentação. Para ficar mais didático, como eu sempre faço nos programas, e tem sido muito interessante, né, a gente está fazendo isso. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho. Eu fiz um resumo para eu não ficar só falando, para que a gente possa bater esse papo, que é sempre importante. Papai e mamãe, tem crianças novinhas ainda, né, bebês, adolescentes, pré-adolescentes, principalmente nesse momento em que a ansiedade é muito grande, a angústia é muito grande. Preste atenção nesse programa. Esse programa é um programa de família hoje, transtornos alimentares. O que é um transtorno alimentar? Transtornos alimentares descrevem doenças que são caracterizadas por hábitos alimentares irregulares e sofrimento grave, ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Vou repetir, o que é um transtorno alimentar? Transtornos alimentares descrevem doenças que são características por hábitos alimentares irregulares e sofrimentos graves, ou preocupação com o peso ou a forma do corpo. Então dá para ter uma noção, a psicologia explica mais ou menos isso, né? Um transtorno alimentar é uma doença, ela se configura como uma doença, é uma doença que tem na sua base as características e hábitos irregulares de alimentação, para mais, para menos, e são mais, vocês terem uma noção, são mais de 15 tipos de transtornos alimentares. Não dá para falar de todos em um programa, é impossível. Hoje eu vou dar uma pequena detalhada, eu vou fazer um resumo, um pequeno resumo, porque nós teremos que depois entrar nesse assunto, nós teremos que depois falar disso de uma maneira mais detalhada, de uma maneira que a gente possa pontuar, né, os transtornos alimentares. Mas começa com uma doença psicológica, física,
e, consequentemente, social, que é caracterizada pelos hábitos alimentares irregulares, para mais, para menos e diversas outras formas, que tem como a psicologia define como a questão da preocupação com o seu peso, em algumas profissões isso é até normal, e com a forma do corpo, que isso também é normal. Então, aparecem quando os transtornos alimentares? Geralmente eles aparecem em qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida eles podem aparecer. Qualquer fase da vida. Não importa, né? Se você muitas vezes está ansioso, angustiado, frustrado, inseguro, pode aparecer os transtornos alimentares. Mas geralmente eles são característicos da adolescência. Por isso estou falando hoje para vocês, papai e mamãe, preste atenção nisso. Somente na adolescência, que tem aquela questão da formação da autoimagem, da identidade, e muitas vezes, eu quero ser modelo, eu quero ser atleta, isso, e aí pode surgir transtornos alimentares, muitas vezes pressão individual, pressão social, e é muito complicado. Então aparece em qualquer fase da vida, mas principalmente na adolescência, que tem os distúrbios alimentares. Esses sintomas, embora sejam transtornos, os sintomas e consequências podem ser até mortais. São transtornos e doenças que podem, como eu falei no começo da minha fala do programa, eles podem ser até mortais, infelizmente. O que nós temos pedido, pessoas com transtornos alimentares, que depois eu vou falar um pouquinho daqui, a pouco eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, é muito preocupante. Pode levar a óbito, pode levar à morte, porque é perigoso. Perigoso para mais, para menos, de todas as formas. Então, eles são extremamente prejudiciais e, infelizmente, são mortais. E como são mortais? Perdemos de artistas, pessoas assim que viviam de imagem, que viviam de pressão por transtornos alimentares, infelizmente. Eu vou dar 3 tipos de transtornos alimentares aqui que são os mais comuns, tá certo? São mais de 15, não tem como eu falar no programa de 20 minutos, 15 tipos de... Então eu vou dar os 15 tipos de transtornos alimentares, mas vou dar os 3 mais comuns, que é a anorexia nervosa, ou seja, a pessoa que não se alimenta, né? E é medo de ganhar peso e preocupação com a sua imagem corporal. Ou seja, a anorexia nervosa tem matado pessoas, principalmente no meio de algumas profissões, como para ser modelo, atriz e por aí vai. Não vou aqui ficar falando de profissões, porque essa não é a função de psicologia com todos os demais no Brasil, na Rede Gama São Paulo. Mas infelizmente, pessoas que chegam no fundo do poço pelo medo de ganhar peso e principalmente pela questão da preocupação com a sua imagem corporal. Não quer engordar de jeito nenhum e aí não se alimenta. E nós já perdemos pessoas importantes, até no meio artístico, uma estrela a nível mundial por anorexia nervosa. Infelizmente, a pessoa não se alimenta. Uma folha de alface, parece que ela comeu uma tonelada, infelizmente. A outra é a bulimia nervosa, que é a compulsão de se alimentar repetidamente, de uma maneira seguida, em excessos, e aí provoca vômitos forçados, exercícios excessivos, e alguns utilizam até laxantes e diuréticos. Então a bulimia nervosa também é aquela pessoa que se alimenta e depois se sente culpada, aí enfia o dedo na garganta, vomita para aliviar a tensão, para aliviar a culpa, para aliviar tudo, toma diurético, toma laxante, porque a culpa é psicológico isso, a culpa acaba afetando a pessoa de uma maneira extremamente significativa. Então a bulimia nervosa também é algo muito preocupante.
se alimenta de maneira repetida, aí vai vomitando, provoca vômito, aí exercícios e por aí vai, laxantes e diuréticos. E o transtorno de compulsão alimentar, que é o terceiro. Esse transtorno de compulsão alimentar se caracteriza pela obesidade. Infelizmente é um problema muito sério, né? Que desenvolve sentimentos intensos de culpa e angústia. A pessoa que muitas vezes é obesa, ela se sente muito culpada, muito angustiada, né? Porque ela se sente discriminada, ela mesma se discrimina, ela mesma não aceita sua autoimagem, e é um transtorno alimentar muito perigoso, a obesidade. No mundo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, crianças estão ficando obesas somente pelos hábitos alimentares, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então é algo muito preocupante mesmo. E a obesidade, a anorexia, a bulimia são 3 dos principais transtornos alimentares, que são os mais perigosos e os que mais matam, infelizmente. As causas dos transtornos alimentares. Tem estudos ainda, essa questão toda, mas é uma combinação de fatores que envolve isso. São fatores biológicos, que ainda estão em estudos, estão em pesquisa, para aprofundar isso. Psicológicos, que eu falei, angústia, ansiedade, a questão da autoimagem, né, do medo de engordar, de emagrecer, e da bulimia e por aí vai. Então tem essa questão. E ambientais. Ambientais é como se alimenta, da forma que se alimenta, da maneira que se alimenta, os papais, as mamães, a família em geral, e isso acaba sendo cultural, internalizado e vivenciado pela pessoa, e aí pode ser tanto para mais quanto para menos, como para bulimia e para outras questões. Então também tem essa possibilidade. Então, é a questão biológica, psicológica e ambientais. Psicologicamente, o que influencia é a imagem negativa do corpo, e principalmente a baixa autoestima. O que acontece psicologicamente com transtornos mentais? A pessoa, ela tem uma imagem negativa do corpo, psicologicamente, dos transtornos alimentares, tanto para mais, para menos, para gordura, para emagrecer. E a busca de uma autoestima que não tem, né? Ela perde a autoestima porque ela perde a noção de identidade e a noção corporal. E aí fica difícil. Então é muito complicado psicologicamente. As ambientais, como eu falei, são 3, biológicos, psicológicos e ambientais. Ambientais é a dinâmica da família disfuncional. Foi aquilo que eu falei. Pessoas que comem uma alimentação totalmente inadequada, isso é cultural, é familiar. As pessoas, infelizmente, acabam adquirindo hábitos alimentares errados, e aí acabam engordando demais ou emagrecendo demais, e isso é complicado. Isso é muito complicado. Também profissionais, né, que têm carreiras que promovem a magreza e a perda de peso. Como eu falei, tem profissões que buscam isso, buscam promover a magreza e a perda de peso. Isso está na estética, está no esporte, está em diversas profissões, infelizmente. E a psicologia tem uma preocupação muito grande com isso. Nós temos que ter regras e normas para isso, certo? E esportes que têm como ênfase o corpo magro. Ou seja, pessoas que praticam esportes que querem o tempo todo ter um corpo magro. E é ambiental isso também. Aí vem a questão de esportes como remo, mergulho, balé, ginástica, e por aí vai, né? E outras causas também ambientais são as questões dos transtornos familiares, né? Dos traumas familiares, em famílias, como o abuso sexual na infância e traumas graves. Isso também influencia nos transtornos alimentares. Viu como que psicologicamente isso é muito amplo? Então a questão muitas vezes do abuso sexual, de traumas, de violência dentro da família influencia na questão dos transtornos alimentares.
abuso sexual, traumas graves, violência doméstica e por aí vai, né, de todas as formas, tá certo? Influencia também nos transtornos alimentares, que é um transtorno muito complexo, né? Eu vou dar mais alguns exemplos de alguns transtornos. O TARI é um transtorno, ruminação é outro transtorno, ortorexia é outro transtorno, vigorexia é outro transtorno, diabulimia é outro transtorno, fatorexia é outro transtorno, pregorexia é outros transtornos, e tem outros e outros e outros. Não tem como nós falarmos disso em 20 e poucos minutos. Então, fora a anorexia, bulimia que eu falei, e a compulsão alimentar, tem esses todos aqui: TARI, ortorexia, vigorexia, diabulimia, fatorexia e pregorexia e outros. Tá certo? É muito amplo, é muito difícil. A psicologia se preocupa muito com isso. O tratamento, que é fundamental, presta atenção, papai e mamãe. O tratamento para transtornos alimentares é psicoterapia. A psicologia em consciência e profissão tem uma clínica vasta, ampla, diversas abordagens para poder tratar dessa compulsão, da ansiedade, da angústia, trabalhar a sua autoestima para você melhorar, para você ficar para você ficar melhor com você, ter uma identidade melhor, uma autoimagem melhor. Então a psicoterapia, não importa a abordagem que seja, com um profissional credenciado. Presta atenção, coaching em psicologia não pode clinicar. Já falei isso, vou repetir. Não pode. Isso é crime. Outra questão, pessoas preparadas. Tem que ser um psicólogo credenciado, um psicólogo e psicóloga que tenha estudado psicologia para poder fazer esse tipo de tratamento. Tá? Psicoterapia, e é bom fazer a psicoterapia individual e familiar. Seria muito importante que fizesse isso. E em alguns casos, infelizmente, medicamentos para regular o sono e se continuar, infelizmente, antidepressivos. Isso tem que ter. Então, o tratamento a base, é a psicoterapia na clínica da psicologia, em suas diversas abordagens. A psicoterapia é fundamental, medicamentos em alguns casos, para induzir o sono, e em alguns casos mais profundos, psicoterapia. E para encerrar, o transtorno alimentar é o transtorno que mais tem a maior taxa de mortalidade, infelizmente. Parece que é inofensivo, não, mas tem a maior taxa de mortalidade. É o transtorno que mais mata, disparado. Tá bom? Esse foi o programa. A psicologia se preocupa com isso. A psicologia com o Dr. Zé Magno aqui na Rede Gama São Paulo se preocupa com isso. E agora vamos estar passando um vídeo para poder dar uma explicada melhor em relação a isso. Mas que papai, mamãe, famílias prestem atenção, e nós voltaremos ao assunto, porque o assunto é vasto, é amplo. Espero que vocês tenham gostado do programa. Foi feito com muita responsabilidade, com muito carinho. É para vocês, para que vocês possam entender porque muitas situações acontecem, e principalmente na questão da alimentação. Tá certo? Hoje foi sobre transtornos alimentares. Até quarta-feira que vem, às 16 horas, programa Psicologia com o Dr. Zé Magno Brasil, aqui na Rede Gama São Paulo. Um grande abraço a todos e agora fique com o vídeo. Um grande abraço. Você sabia que os transtornos alimentares, eles afetam milhões de pessoas no mundo? Mas você sabe exatamente quais são eles, o que podem causar e como que é o tratamento? Conheça os principais nesse vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou explicar sobre os principais transtornos alimentares, doenças que precisam ser identificadas e tratadas por profissionais capacitados. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like no vídeo, e os estudos que eu utilizei estão na descrição. Estima-se que transtornos alimentares afetem cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. É muita gente, não é verdade? Isso acaba afetando tanto a saúde física como mental. De acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que são caracterizadas por alterações persistentes na alimentação e também no comportamento alimentar. Bom, existem diferentes tipos de transtornos alimentares, mas os principais são
a anorexia nervosa, a bulimia e a compulsão alimentar. Mas o que pode causar? Eles são multifatoriais e podem ser desencadeados por diferentes gatilhos, entre eles a busca incessante, e a idealização de um corpo magro, baixa comunicação no ambiente familiar, experiências traumáticas e até a própria genética. Agora que a gente viu o que são e quais as principais causas, vamos entender um pouquinho melhor sobre cada um deles. Na anorexia nervosa, a pessoa diminui muito a quantidade de alimento que ela ingere, Então tem uma restrição calórica muito grande, fazendo com que o peso dessa pessoa fique muito abaixo do limite mínimo para ela ter saúde. Está associado a um medo muito grande de engordar e também na manutenção desse peso sempre muito baixo, Porque a pessoa tem muito medo e quer sempre estar muito magra. Pode estar associado também com uma distorção da imagem corporal e existem diferentes tipos e gravidades. O subtipo restritivo, ele está relacionado com um limite, uma redução do consumo alimentar e o excesso de atividade física. A bulimia nervosa é caracterizada por vários episódios recorrentes de excesso, um consumo compulsivo de alimento, e seguido por formas de amenizar essa questão, então utilizando laxante, induzindo vômito e utilizando diuréticos. E o transtorno de compulsão alimentar, ele é mais comum em pessoas com sobrepeso e obesidade, e ele é caracterizado por um consumo muito grande de alimento em um espaço curto de tempo, mas não tem nenhuma forma de compensar isso, certo? Então não tem vômito, não usa laxante igual na bulimia, mas a pessoa ela é tomada por uma sensação de angústia. Deu pra entender? Tipo, tem a compulsão alimentar, na bulimia a pessoa vai vomitar, vai usar laxante, aqui não. Só que ela fica muito angustiada, muito triste com o que aconteceu, entendeu? Além desses 3 principais transtornos alimentares, existem alguns outros que são menos frequentes, como, por exemplo, um que tem como nome alotriofagia, também chamado de síndrome de Pica, no qual a pessoa ela tem o desejo, consome materiais que não têm valor nutricional, como, por exemplo, papel, argila. É importante destacar que esses transtornos alimentares, eles são diagnosticados e tratados pelo médico psiquiatra. Então, caso você tenha se identificado com alguma coisa falada aqui no vídeo, procure um profissional capacitado de saúde. E você pode estar se perguntando agora, mas e a compulsão por carboidrato? Gente, tem um vídeo aqui no canal que eu explico sobre isso que está super legal. Mas e o tratamento? Bom, ele deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, ou seja, um médico psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista que vão estar atuando de forma conjunta, cada um na sua área de atuação, para ajudar nessa questão, visando principalmente diminuir esses episódios, melhorar a relação com a alimentação e restabelecer o estado nutricional do paciente. Resumindo, os transtornos alimentares são doenças que precisam ser identificadas, diagnosticadas e tratadas por uma equipe capacitada. Então, se você se identificou com algum deles, procure ajuda e cuide de você. Você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like e se você ficou com alguma dúvida, coloca ali pra mim nos comentários, tá bom? Até mais! Programa Psicologia, com o Dr. José Magno Brasil.